capítulo de número 2, verso de número 1. Amém? Amém. Diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Obrigado. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Vamos só mais uma vez fazer mais uma oração, pedindo a voz do Senhor sobre nós, amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra que restaura, a Tua Palavra que gera salvação em nós, Pai. Obrigado, assim como nós cantamos, nós ganhamos o maior dos tesouros que alguém possa imaginar. O Senhor fez tudo ao nos dar a salvação. O Senhor fez tudo ao morrer numa cruz por nós, ó Deus. E por isso hoje nós estamos aqui no culto de quinta-feira para ouvir a voz daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Eu peço que a Tua Palavra ela tenha liberdade nos nossos corações. Se há em nós um coração pedregoso, um coração duro, que o Senhor possa quebrar agora. Amém. E que ela possa achar morada como uma terra fértil, onde a Tua Palavra ela possa ser plantada e gerar muitos frutos, ó Pai. Assim nós oramos, nós te agradecemos, porque se nós estamos aqui, é devido à Tua misericórdia e à Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Esse texto é maravilhoso, né? Esse texto, ele é lindo demais. Eu estava lendo ele e chorando, porque ele vai falar um pouco da nossa condição, ele vai falar um pouco daquilo que Cristo fez por nós, e não tem como ler esse texto e não ficar maravilhado com aquilo que Paulo relatou aqui, né? E eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui hoje acordou antes das 6 da manhã? Acordou? Porque hoje eu acordei bem cedinho, e aí eu fui tomar um banho, e quando eu terminei eu abri a janela do banheiro, e eu vi tudo laranja. Tava tudo laranja lá fora. Aí era uma janelinha bem pequenininha, eu fui abrir a porta lá do quarto para tentar ver o céu que estava todo laranja. E aí, quando eu estava olhando aquilo, eu fiquei maravilhado. E eu não podia ter outro sentimento se não fosse, mais uma vez, a misericórdia do Senhor se renovou. Amém. Quando eu acordei, eu lembrei daquele texto. Quando eu vi aquilo, na verdade.
Aí eu fui acordar a Lívia, ela ficou até brava. Você acorda 6 horas da manhã. Eu falei, amor, você tem que ver o céu. Tá muito lindo. Eu não sei se vocês viram hoje de manhã, mas o céu estava lindo demais. Estava uma cor rosa com laranja, estava uma coisa linda. E eu não conseguia tirar o sentimento daquele texto que Jeremias escreveu em Lamentações. Se não fosse o grande amor do Senhor, nós já teríamos perecido. É por conta do amor do Senhor que nós não somos consumidos. E as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E nós podemos ter a certeza que ela se renovou hoje. Principalmente quando a gente vê um céu como aquele. É a chance de viver mais um dia. É a chance de agradecer mais um dia. Nós cantamos aqui, eu sou grato. Eu sou grato por tudo. E principalmente, nós cantamos por nos dar a salvação. Então é um pouquinho sobre isso que eu quero falar hoje. Talvez o impulso motivador de oração não seja tão agradável, A gente não vai orar muito por pedidos pessoais. Mas eu acredito que hoje o Senhor vai nos deixar sair daqui um pouco mais grato pela salvação. Amém. Pela sua misericórdia que se renovou. E também sair daqui impulsionado para falar dessa graça e dessa misericórdia. Amém? E essa carta de Éfeso é um tesouro. A gente tem ali na teologia aquilo que a gente chama de soteriologia. Eu acredito que 90% da doutrina da salvação está em Éfeso, na carta que Paulo escreve a Éfeso, e também em Romanos. Mas a carta a Efésios é uma carta muito preciosa, ela é rica. Hernandes Dias Lopes diz que os grandes temas centrais da fé ornam a coroa dessa epístola. Ela é muito rica. A gente tem uma frase que eu vi esses dias que quando a gente vai ler alguns textos bíblicos, a gente tem que tirar as sandálias porque a gente está pisando em terra sagrada, e a epístola de Efésios é uma delas. Tem muita coisa rica aqui, principalmente o que a gente chama de salvação. Paulo ele vai nos ensinar um pouquinho daquilo a qual foi a obra de Cristo e como nós somos salvos. Então Paulo ele vai tratar esse assunto principalmente no capítulo de número 2. Paulo escreve essa carta quando ele ainda está preso em Roma, depois da sua terceira viagem missionária. E a gente vê que aquilo que ele escreve em Filipenses, que a mocidade estudou, eu tenho por motivo de alegria as minhas prisões, porque elas serviram para o avanço do Evangelho. Então, se a gente tem essa carta aos Efésios, é porque Paulo estava preso e, de alguma maneira, nós somos beneficiados por isso. E Paulo ele vai começar a falar de alguns ensinamentos básicos da fé. Ele vai falar da nossa condição, que nós estávamos perdidos. Ele vai falar daquilo que Cristo fez, aquilo que gerou em nós, e vai falar o destino também, do porquê aquela obra foi realizada em nossas vidas. A cidade de Éfeso era uma grande metrópole. Pensa aí numa cidade extremamente famosa para a época, que tinha diversos comércios famosos, que a cidade ela tinha seu lucro a partir daquilo que aquelas pessoas tinham como práticas idólatras. Porque a deusa Diana, por exemplo, ela fazia o negócio acontecer naquela cidade, Era uma cidade extremamente idólatra. O ocultismo também era muito forte em Éfeso, mas Paulo ele fica naquela cidade 3 anos. E por 3 anos a gente pode ver que algumas coisas aconteceram. E Paulo depois, em sua terceira viagem missionária, ele escreve a essa igreja. Tá bom? E quem de vocês gosta de ler ou assistir sinopses? Por exemplo, quando você está vendo ali seus filmes para escolher na Netflix, você vai ver a sinopse daquilo que está escrito. É difícil escolher de tantos filmes que aparecem ali, Amazon Prime, Disney. Aí você vai ver a sinopse para ver se o filme é bom, nos livros também. Antes de você ler um livro por inteiro, você geralmente lê a sinopse para ver se aquele livro é interessante ou não.
E a carta de Efésios é aquilo que a gente pode chamar de resumo do Evangelho, resumo da salvação. Então, se você precisasse escrever uma sinopse sobre a Bíblia, eu acho que a carta aos Efésios seria um bom começo, porque ela é muito rica nesse sentido. Eu intitulei esse sermão como Quando a prosa ganha um rumo. A prosa, ela é um gênero que ela é corrido. Ela não muda o seu destino. Ela não vai para a direita, não vai para a esquerda. Ela é corrida. Ela é um texto em linhas contínuas. E eu queria dizer para você hoje que a prosa é a minha vida e a prosa é a sua vida. Então, por isso, quando a prosa ganha um novo rumo, eu acho que você sabe o rumo que a nossa prosa iria tomar. Mas graças a Ele, graças à sua misericórdia, nós temos um novo rumo. Nós temos um novo caminho. Nós temos um novo destino, tá bom? Então eu gostaria de olhar com vocês na Bíblia, no texto que nós lemos, acerca de 3 verdades transformadoras acerca da salvação, acerca daquilo que nós cremos. Vamos ler do verso de número 1 a 4, por favor. Diz assim: E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Era só até o verso 4. A gente leu um pouquinho acerca da nossa condição, né? Então a primeira verdade que eu gostaria de olhar com vocês é acerca da condição do homem sem Cristo, da condição do Davi sem Cristo, da condição do Edinaldo sem Cristo. Qual era a nossa condição, né? É o que nós lemos aqui: filhos da ira, filhos da desobediência. Acaba sendo um pouco forte isso, né? Filhos da ira, filhos da desobediência. É o Davi sem Cristo, é a Isabela sem Cristo. É forte isso, principalmente no mundo que a gente vê um evangelho barato, né? Como dizia Dietrich Bonhoeffer, graça barata. É bem pesado. Filhos da ira. A sua mente, ela é movimentada pelo curso deste mundo, pelos pensamentos do mal. É um pouco pesado. Mas não importa a sua situação, não importa a sua cor de pele, morena, branca, amarela, não importa a sua tradição cultural, todo mundo tem um problema. Todo mundo está nessa condição, ninguém escapa, ninguém. E o problema da humanidade, ele não é social, o problema da humanidade, ele não é político, o problema da humanidade não é econômico, o problema da humanidade não é Bolsonaro, o problema da humanidade não é Lula, o problema da humanidade não é esse. O problema da humanidade é o pecado. É claro, temos problemas econômicos, temos problemas políticos, mas o maior dos problemas é um problema espiritual. Esse é um problema que por nós não conseguimos resolver. Não importa se você tem uma casa maravilhosa, não importa se tem muito dinheiro, não importa seu grau intelectual, não importa quantos livros você já leu, você não consegue resolver esse problema. O problema da humanidade, o problema a qual eu e você somos inseridos, não importa o que você fizer. Você pode fazer as melhores coisas do mundo,
mas você vai fazer com as mãos sujas. Você pode tentar de algum jeito, mas as suas mãos continuarão sujas. E de alguma maneira você não vai conseguir resolver esse problema. O problema da sua condição. O problema da minha condição. O problema da minha condição espiritual. Né? Porque aqui diz o texto, segundo a sua natureza. Éramos por natureza filhos da ira. É natureza, a gente não consegue resolver o problema da nossa natureza. Como diz o salmista Davi, né, em pecado concebeu a minha mãe. Você não consegue resolver esse problema. Por que as pessoas se prostituem? Por que as pessoas matam? Por que tem serial killers? Estrupadores? Por conta do problema da humanidade. O pecado. Mas eu não sou diferente do serial killer. Eu não sou diferente do serial killer. Você não é diferente do bandido. Por conta da nossa condição. Filhos da ira. Filhos da desobediência. No que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Pensa assim. Você já foi em cachoeira? Aquela água raivosa que te leva junto? Segundo o curso. Você vai junto. Segundo os valores do mundo. Segundo as ideologias do mundo. Segundo os prazeres do mundo. Isso é andar segundo o curso do mundo. A condição do homem sem Cristo. O homem sem Cristo anda segundo o curso do mundo. Segundo aquilo que o mundo acha certo. Segundo aquilo que o mundo tem como valor. Esse é o homem sem Cristo. É como você... Eu vi essa ilustração alguma vez, eu não lembro de onde. Mas é como se você fosse uma criança. E você estivesse brincando num parquinho, com a areia do parquinho. E aquela areia cheia de xixi de cachorro, ali na praça, do lado da sua casa. E você recebe um convite para ir para a praia, brincar na areia. Mas você prefere o parquinho com areia de xixi de cachorro do que a praia com o mar maravilhoso. A nossa condição é de cegueira. A nossa condição é de não entendimento. Essa semana eu estava fazendo Uber e eu peguei uma garota de programa. Eu não tinha visto o destino ao qual eu ia buscar, e eu estava buscando ela ali no motel do lado da Dinamos, na Pereira Barreto. E aí eu peguei ela, e ela já entrou no carro reclamando, o que a gente não faz por R$1.000? Ao final, R$1.000. E eu conversando com ela, e eu perguntava, você é feliz? Isso que você faz te traz alegria? Você tem desejo de sair dessa vida? Só tenho, até o fim do ano eu paro. Falei, mas você sabe que é viciante, né? Dinheiro fácil. E ela estava cega. Não por aquilo que ela fazia, porque ela falou que não gostava. Mas ela estava cega pelo valor que ela ganhava. 30 mil no mês. Esse é o princípio do mundo, ganhar dinheiro. Ela estava cega segundo o valor do mundo. R$1.000 por dia. Isso é o valor do mundo. Isso é o princípio do mundo. E nós, se nós não temos Cristo na nossa vida, nós vamos sim viver em bebedice. Nós vamos sim viver em prostituição. Nós vamos sim desejar vingança. Essa é uma pessoa sem Cristo, destinado à ira de Deus. E a ira de Deus não é para nós algo maléfico, algo ruim. A ira de Deus é um atributo de Deus. A ira de Deus é um atributo de Deus, é uma ira santa, é uma ira justa. Mas nós somos alvo. Na Carol tem uma placa aqui, alvo da ira de Deus. No Gileade tem um alvo, alvo, é uma placa, alvo da ira de Deus. E o alvo da ira de Deus está mirando em você.
Você é o alvo, na verdade. A ira de Deus está mirando em você. A ira de Deus está mirando no Davi. E o destino de todos é a morte. Mas não a morte física, uma morte eterna. Olha o que diz alguns versos depois, no verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. A morte, na sua raiz, na sua origem, ela significa separação, separado. Nós estávamos separados de Deus. É a nossa condição. É a condição de cada um de nós. O homem separado de Deus e tentando de alguma maneira preencher o vazio, que só é preenchido pelo Criador. Amém? Essa é a sua condição e a minha condição sem Cristo. Vamos avançar então para a segunda verdade transformadora da salvação, que é a intervenção de Deus em amor. Uma vez que nós temos um Deus misericordioso, que todas as manhãs a gente pode olhar para o céu e falar: obrigado, porque esse amor me deu mais uma chance. Obrigado porque a misericórdia se renovou. Quando eu estava caído, quando eu estava andando segundo o curso do mundo, houve uma intervenção. Houve uma intervenção de alguém que não decidiu ficar de braços cruzados. Houve a intervenção de alguém que não enviou outra pessoa. Ele mesmo veio. Houve a intervenção daquele que criou todas as coisas. E isso é de maravilhar o nosso coração, gente. Essa é uma verdade que a gente deve agradecer todos os dias. Quando a gente acorda, obrigado, Senhor, por tamanha graça. Obrigado por tamanho amor. Eu que vivia na minha prostituição, eu que vivia nos meus vícios, eu tenho uma nova chance. E como nós cantamos, Ele fez tudo ao nos dar a salvação. Não foi nós, como eu te disse. Você nasceu com uma dívida negativa. E não é uma dívida que dá para quitar. É uma dívida infinita. Que só tem como quitar com alguém infinito. Com alguém santo. Edinaldo, você não conseguiria quitar. Tem que ter uma intervenção em amor. A intervenção de alguém que sabe amar. Porque se eu for intervir em alguma coisa, eu não vou conseguir. Eu não consigo amar como Ele ama. Eu não consigo me entregar numa cruz como Ele se entregou. Eu não consigo usar uma coroa de espinho como Ele usou. Talvez eu revidaria quando alguém começasse a me xingar. Mas Ele, diante daquelas pessoas penduradas numa cruz, diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E olha que interessante o que nós lemos aqui. E tem uma palavrinha-chave para a gente entender isso, que é a palavrinha mas. Né? Quando a gente está lendo, a gente vê a condição do homem. O homem que anda segundo o curso do mundo, segundo os pensamentos, segundo as inclinações, os prazeres, filho da ira, filho da desobediência, mas teve a intervenção. O mas aqui é a intervenção, é a mudança de rota. A palavra mas muda o rumo da prosa. A palavra mas muda a direção da conversa. A palavra mas introduz um novo dialeto. A palavra mas aqui, ela vai deixar de falar da condição pecaminosa do homem e vai falar agora, introduzindo palavras de alguém abençoado, de alguém que não tem mais um alvo. A palavra mas mudou tudo. Aleluia. Mas Deus interviu. Mas por quê? Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Que mais que a gente vê na Bíblia anteriormente? Vocês lembram? Em Gênesis. Pode comer de todas as árvores, mas não coma daquela. Aquela que vai te trazer conhecimento do bem e do mal. Mas não coma.
Se alguém descumpriu o mas lá no passado, alguém veio intervindo no mas do futuro, do mas do presente. Isso mudou tudo, mudou o rumo, mudou a prosa, o rumo da prosa. Mas eu não vou mais para o inferno. Glória a Deus. Mas eu não ando mais segundo o curso do mundo. Mas eu não ando segundo o príncipe desse mundo, das potestades do ar. Mas eu não sou mais filho da ira. Mas eu não sou mais filho da desobediência. Porque Ele é rico em misericórdia. Por seu muito amor com que nos amou. O mas que mudou tudo. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Graça maravilhosa. Esse é o nosso consolo. Gente, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar do inferno. Meu pai tinha um Monza e a gente estava indo para a igreja. Ali naquelas filhos, eu no banco da frente com meu pai e meu irmão atrás. E meu pai falando do inferno, isso nunca saiu da minha mente. Mas para mim foi algo tenebroso. Porque eu não entendia como me livrar do inferno. E aquilo só me deu medo. Porque eu ainda não tinha entendido a salvação. Eu ainda não tinha entendido que eu não conseguiria me livrar. Eu não conseguia entender que eu não podia fazer nada para me escapar do inferno. Mas eu ficava pensando todos os dias, meu Deus, o lago de fogo, separação eterna de Deus. Até que um dia eu entendi aquilo que Cristo fez por mim. Amém. Até que um dia, em 2015, eu lembro o que Cristo fez por mim, né? Tinha um vídeo ali, a paixão de Cristo. E ali eu entendi que Cristo morreu por mim, que Ele poderia me livrar do inferno, mas não só isso. Ele tinha comunhão agora comigo. Paz com Deus. Né? Uma vez que nós somos filhos da ira, nós somos inimigos daquele que é bom. Né? Deus não tolera ira. Mas agora nós somos filhos de Deus. Né? Aqui o que Paulo está trazendo é como nós somos adotados, como nós somos salvos, como nós somos resgatados. É o amor misericordioso de Deus. Não foi nenhuma virtude do pastor João, não foi nenhuma virtude do Bigode, do Serginho, não foi nenhuma virtude. Apesar de vocês terem várias, mas não foi isso. Amém. Foi o amor dele. Amém. O amor dele por você. Tem um salmo, ali abri um culto esses dias com ele, eu tinha esquecido esse salmo, Salmo 136. O salmista vai falando várias coisas, e no final de tudo ele fala, e a misericórdia do Senhor durará para sempre. Ele fala, e a misericórdia do Senhor durará para sempre. Depois vocês leem, é maravilhoso. Isso, e a misericórdia do Senhor durará para sempre. Isso tem que preencher o nosso coração todos os dias. Se a ira de Deus se voltar contra nós, não tem para onde escapar. Mas se o amor e a sua misericórdia se inclinarem para nós, também não tem para onde escapar. Aleluia. Sabe o que a palavra fala? Que nós somos atraídos com cordas de amor. O Vitor está amarrado nessas cordas. Amém. E Ele vai te trazendo para perto. E porque Ele nos amou, primeiro é porque nós podemos amar. Você percebe o contraste que o apóstolo Paulo fez aqui? Falando da condição da Carol e agora a sua nova vida. A condição da Maiara e agora a sua nova vida. Não porque a Maiara é boa, porque ele é bom. O pastor João, ele pregou esses dias sobre o vale de ossos secos. A gente não passava de um vale de ossos secos, gente. O que a palavra diz? Que ele nos vivificou. Aleluia. Ou seja, nós éramos vale de ossos secos. Nós estávamos como cadáveres, mortos. Lembra lá no princípio, quando Deus cria o homem? O que acontece para o homem ter vida? O sopro do Espírito, o ruá de Deus, o Espírito de Deus e o homem passa a ser alma vivente. Nós estávamos mortos espiritualmente e Ele nos vivificou. Olha o que diz em Apocalipse 20, isso é maravilhoso. Ele nos ressuscitou. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Aleluia. A segunda morte não tem autoridade. Por quê? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aleluia. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele venceu, ele deu o brado, está consumado na cruz. Nós somos da sepultura ao trono. Nós somos da sepultura a um banquete, como diz em Apocalipse 19. Nós somos da sepultura para uma mesa. Aleluia. Outrora, filhos da ira, agora amigos de Deus. Hoje a Aline, ela foi no médico, e aí ela pediu a carteirinha lá do convênio, e eu sei que quando chegar no fim do mês, eu vou ter que pagar a coparticipação. Mas na salvação não tem coparticipação. Na salvação não existe coparticipação. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. A gente viu isso na escola bíblica. Esse foi um dos textos lá que despertou um interesse maravilhoso no Lutero. Estava lendo na segunda, Efésios capítulo 2, e isso mudou o rumo da igreja também. Quando o homem abriu os olhos para aquilo que estava escrito. Pela graça sois salvos. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, não é pelas obras. Olha o que Billy Graham diz. O Evangelho não é sobre o que nós fizemos por Deus, mas sobre o que Deus fez por nós em Cristo. Amém? Amém. Vamos avançar então para uma terceira verdade. A primeira verdade é sobre a nossa condição sem Deus, sem Cristo. A segunda verdade é sobre uma salvação, sobre uma intervenção da parte de Deus para aquele que está caído. E a terceira verdade é o propósito de uma nova vida. Você não foi salvo para viver apenas para ser salvo. Você não foi salvo apenas para ir para o céu. Você não foi salvo apenas para escapar do inferno. Você tem um propósito. Glória a Deus. E esse propósito parte de uma nova vida. Uma vida que não anda mais segundo o curso deste mundo. Vamos ler, 7 a 10. Diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o verso 10. Porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Aonde que nós fomos criados? Em Cristo Jesus. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que lindo isso. Para as boas obras, as quais Deus preparou antes que andássemos nelas. Romanos diz isso, né? Romanos 5,8. Quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Gente, nós somos salvos para as boas obras. Aleluia. Nós somos salvos para um propósito. Nós somos salvos para não andar mais segundo o mundo. Nós somos salvos para que agora nós tenhamos prazer. Prazer nas obras. Algo que nós não tínhamos. Vai perguntar para uma pessoa não crente o que eles acham das nossas obras. De ficar todos os dias de domingo na igreja. Isso é prazeroso para nós. Mas as pessoas que não são crentes, isso não é nada prazeroso. Todo domingo tem que chegar mais cedo para ensaiar, né, Bigode? O Bigode tem prazer nisso, porque ele é salvo. Porque ele não anda mais segundo o que o mundo pensa. Ele foi achado por Deus e agora tem um novo propósito. É interessante que Lutero ele considerou a carta de Tiago como a carta de palha. Porque a carta de Tiago, que vai falar bastante sobre as obras, aos olhos de Lutero, ela entrava em contradição com a carta, por exemplo, de Romanos e de Efésios. Porque Efésios vai falar que a salvação não é pelas obras, né? E já Tiago vai falar para nós fazermos obras. Mas Lutero estava totalmente errado nisso. Isso é apenas um complemento.
Um complementa o outro. Amém. Obras, fé, graça, salvação, obras. Nós não somos, tem uma frase de Agostinho de Hipona, que ele diz: nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Aleluia. Nós somos salvos para as obras. A mocidade estava fazendo evangelismo esse sábado que passou, porque ela foi chamada para fazer isso. Amém. Glória a Deus. A igreja de Cristo foi chamada para fazer isso, para as obras. Nós somos despertados. Por que o bigode faz por advir? Não é apenas para suprir a necessidade social de alguém, física, mas também por conta do espiritual. Amém. Nós somos chamados para isso. A condição passada não existe mais. Não existe cristão gay, não existe cristão ladrão, não existe cristão idólatra, não existe isso. Somos pecadores, mas a condição passada não nos domina mais. Amém. Nós éramos escravos Aleluia. e agora, como diz em Gálatas, nós somos livres. Aleluia. Livres para escolher viver a Cristo, o que nós não conseguíamos. Agora somos livres para escolher fazer boas obras. Nós somos livres. E olha o que João Calvino diz: a fé que salva é a fé que trabalha. A fé que salva é a fé que trabalha. E para concluir, eu queria trazer uma ilustração que o pastor João, ele sempre traz, ele trazia bastante na mocidade lá do Calvário, que é de um homem que está sendo julgado por um crime que cometeu. E esse homem, ele está diante do tribunal. E o juiz, ele já decretou morte para ele. Sentença de morte. Aquele homem não tinha mais o que fazer. Aquele homem só tinha algo colado no peito dele, escrito sentença de morte. Mas, do nada, de repente, o juiz, ele desce do tribunal, da tribuna, eu não sei como chama. Ele desce, ele tira a sua roupa de juiz e ele se coloca diante da sentença. Ele sofre a sentença daquele homem. E aquele homem nada mais era do que o seu filho. Isso é o que aconteceu conosco. Alguém sofreu aquilo que era nosso. Alguém sofreu aquilo que era para eu sofrer. E ele levou sobre si. Como diz Isaías 53. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Jesus Cristo levou a nossa sentença. Como diz Colossenses, ele colou, ele grudou, ele pregou a sentença de dívida no madeiro. Ele se fez maldito para aqueles e por aqueles que eram mortos espiritualmente. E tem um mar lá em Jerusalém, chama Mar Morto. Acho que todos conhecem. É um mar que realmente é morto, porque não tem vida. Aquele mar, ele não consegue produzir vida. Ele é muito salgado, tem muito sal. Mas ele recebe água do Jordão. Ele recebe a água. Mas quando chega nele, morre, por conta da sua quantidade de sal. Você não consegue nem mergulhar e ficar lá, você boia com a quantidade de sal. E a palavra do Senhor fala que nós somos rios de águas vivas. Amém. Nós não podemos ficar diante de um texto como esse de Efésios e guardar para nós. Não pode ficar retido. Já dizia lá o pessoal da saúde, né? Água parada da dengue. A gente não pode reter isso, gente. A gente não pode guardar apenas a salvação e querer ir para o céu. A gente tem que viver uma vida de um novo propósito para as boas obras a qual Cristo já tinha preparado antes
que nós tivéssemos sido resgatados. Amém? Amém. Pastor. Glória a Deus. Então, se você é salvo, quero te convidar, se você quiser ficar de pé ou se você quiser se ajoelhar, nós vamos orar.